Estamos a iniciar do ponto onde ficamos e ficamos basicamente no seguinte. Quando vamos aqui à opção editar, nós já conseguimos ter aqui a possibilidade então de alterar o nome da empresa, Angola Alterada. Se eu clicar aqui em editar, não clicando no refrescar, eu vou clicar em editar e fica alterado o nome. Não foi mexido aqui o username e, portanto, ele fica exatamente igual ao que está na base de dados. Vamos aqui abrir a nossa base de dados também para confirmar, à medida que formos fazendo aqui as alterações, que é isso que acontece. Então eu vou aqui aos dados e temos aqui a empresa Angola, começa por X0U. Então nós temos aqui exatamente isto, X0U. O que pretendemos fazer agora é algo simples. Eu deixei ficar um desafio no vídeo anterior, que é ao clicar em refrescar e fazendo uma alteração destes dados que aqui estão, o que é que vai acontecer? Quando eu clicar aqui em editar, já não vai editar apenas o nome, vai também alterar o username e a senha. E na realidade nós já tínhamos concebido aqui uma parte substancial do código que permite gerir essa lógica. Porquê? O que acontece aqui no refrescar é o seguinte, quando vamos aqui ao inspecionar, e vamos aqui ver o código neste caso, nós temos aqui associado a este botão do refrescar a execução de uma função de JavaScript, que é o gerar usuário password. Ora, esta função gerar usuário password, e eu vou aproveitar já aqui para duplicar a aula, ok? Vamos fazer aqui a aula 19, vou abrir com o VS Code, e enquanto abro aqui com o VS Code, eu vou já alterar aqui também para a aula 19, porque ela passou a existir. Portanto, tudo muito tranquilo. Ora, o que é que acontece então aqui? Nós temos aqui na parte da administração, no back-office, no editar o cliente, temos já aqui código disperso, e eu já expliquei que é uma técnica que eu uso para termos aqui o código mais ou menos bem organizado, e depois de estarmos, e de fácil leitura, depois de estarmos com o código completamente concebido e corretamente feito, eu obviamente retiro daqui estes espaços e deixo ficar o fecheiro um bocadinho mais pequenino. Mas todo o método que está aqui relacionado com o post já está mais ou menos preparado para aquilo que nós necessitamos fazer neste vídeo. Eu estava a referir, no entanto, que esta função gerar usuário e password, que é uma função de JavaScript, está aqui identificada. E ela faz várias coisas, nomeadamente, obviamente, faz aqui a geração do novo username e password para a empresa, coloca nos locais devidos esses dados, aqui através destas duas linhas, mas faz uma alteração aqui ao alterar user e senha e passa o seu valor para true. Ora, o que é que isso significa na prática? Que no nosso formulário, este campo escondido que aqui está, que é o alterar user e senha, cujo valor por defeito é igual a false, vai passar a ser igual a true. Ora, se nós verificarmos então aqui no nosso método de inserção ou atualização, neste caso, dos dados da nossa base de dados, nós vamos verificar o seguinte. Ele já faz a verificação se existe um campo que tem este nome, alterar user e senha. Okay? Caso contrário, há um erro, ele diz que os dados não foram fornecidos. E nesta situação, o que é que ele tem aqui? Se houver um erro, ok, ou se não houver um erro, ele vai buscar os dados todos do post, ok, inclusive é o alterar-se user e senha, e usa essa variável para verificar se ela é verdadeira ou falsa. Se ela for falsa, que é o que diz aqui este caractere, ele executa apenas a alteração ou a atualização do nome do cliente. Okay? E daí temos aqui este código todo. Caso contrário, o que vai acontecer é isto, reparem. Nós vamos ter aqui o altera tudo. Nome do cliente, username e senha. Então, o que é que nós vamos ter que introduzir aqui? Vamos ter que introduzir aqui uma parte da lógica que existe aqui, que é verificar se já existe outro cliente com o mesmo nome, mas depois vamos também atualizar os dados do username e da password. Ora, para fazermos isto, nós poderíamos até equacionar fazer com uma solução diferente, que é, independentemente de alterar user e senha vir com verdadeiro ou falso, esta parte da alteração do nome do utilizador vai sempre manter. A única coisa que vai variar é, vai ou não também acontecer a alteração do user e da senha. Então, se calhar, o que nós iríamos fazer aqui era o seguinte. Se não existir um erro, nós vamos colocar aqui em cima toda esta parte que diz respeito à alteração dos dados do utilizador. Ok? Então, eu vou selecionar toda esta parte que aqui está,
que faz a verificação se já existe outro utilizador e que depois acaba por fazer o registro no caso de não existir. Eu vou copiar tudo isto, vou remover daqui e vou colocar aqui em cima. Então, vai sempre acontecer a alteração do nome do utilizador. Agora, ou melhor, no nome, a designação da empresa. Agora, o username e a password só irão aparecer aqui nesta circunstância, que é se também for positivo aqui a alteração dos dados do username e da password. Eu vou aqui remover esta parte toda, portanto altera tudo. Aqui neste caso vai também atualizar o username e a password. Portanto temos duas atualizações a acontecerem. Uma vai ser sempre constante, a outra vai só acontecer se nós clicarmos aqui no refrescar. Então vamos testar essa circunstância. Neste caso eu vou colocar aqui um die, é para atualizar. Isto é, eu quero saber se mediante a pressão aqui no botão do refrescar ou não, eu vou ter ali o meu código a parar naquele local. Então nós vamos fazer aqui o seguinte, eu vou aqui fechar, como é óbvio, vamos aqui voltar atrás, temos aqui empresa Angola alterada. Eu vou apenas alterar novamente para empresa Angola. Vamos fazer aqui editar, não vou tocar no refrescar e eu vou alterar aqui. E agora vou clicar em editar. E reparem, o cliente foi editado com sucesso e não aconteceu rigorosamente mais nada. Vamos aqui fazer o cancelar e como podem observar a empresa Angola está correta e aqui não temos rigorosamente alteração nenhuma. Se eu agora for editar e colocar aqui AAA e clicar no refrescar, é suposto acontecer o seguinte, quando eu clicar aqui em editar, ele vai fazer esta atualização, mas depois vai aparecer aqui apenas uma mensagem a dizer qualquer coisa, neste caso é para atualizar. Vamos clicar aqui em editar e cá está, é para atualizar. Reparem que na base de dados, se eu agora refrescar aqui, nós temos o empresa Angola com 3 As, ok? Então, a minha ideia está correta, isto é, vamos atualizar o username e a password. Ora, aqui o risco que nós corremos de sortear um username e uma password igual àquelas que aqui estão é extraordinariamente diminuto. Portanto, não é muito difícil que isso acontecesse. Então, o que é que nós vamos basicamente fazer? Vamos partir do pressuposto que eles não vão aparecer repetidos, como é óbvio, e então nós vamos fazer aqui a definição dos parâmetros, ok? Portanto, atualizar o username e a password. Vamos colocar aqui parâmetros, é igual. Temos aqui os dados do usuário e da senha. Okay? Eu vou pegar neles e vou colocá-los aqui por baixo. Obviamente que eu não necessito desta parte, nem desta. E vou colocar aqui o usuário. Vai ser equivalente àquilo. E vamos ter aqui a senha, que vai ser equivalente a senha. No entanto, aqui a nossa senha vai ter que ser encriptada de uma forma especial, ok? Então, nós vamos ter aqui um password hash, ok? E este password hash vai ser a senha, vírgula, o password default. Que eu penso que é aquele sistema que nós estamos a utilizar para encriptar as passwords. Portanto, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou definir aqui estes parâmetros, o usuário vai passar a ser o valor que estiver aqui preenchido atrás, aqui no refrescar, quando eu clico aqui em refrescar, a senha vai pegar neste valor e vai encriptá-lo em password bcrypt para guardar na base de dados. O que é que eu tenho que fazer agora? Bom, muito simples, tenho apenas que pegar aqui nesta parte em que eu tenho estes dados, ok? Então temos aqui, eu depois tenho que ver aqui o que é que aconteceu, aconteceu a inserção do novo cliente na base de dados, vamos já alterar isto porque o sucesso não vai acontecer aqui, ok? Já iremos verificar porque é que eu tenho ali aquela parte do código, bom, ok, já lá iremos. E portanto, o que é que eu vou fazer aqui? Alterar o user e a senha, eu vou aqui acrescentar então aqui dentro, ok, vou aqui puxar esta parte para o interior desta condição, vamos colocar aqui um separador para facilitar a nossa leitura, portanto isto só vai acontecer no caso disto ser uma afirmação
verdadeira, e aqui ele vai fazer um update do Authentication, set, e agora aqui vamos olhar para a base de dados, temos username e password, então temos aqui o username, vamos colocar ali o usuário, e aqui temos o password é igual a senha, e vamos fazer ainda um updated at, ok? Isto ele vai fazer duas atualizações do updated at, mas não há problema porque elas vão acontecer quase em simultâneo. Claro, onde o client ID for igual ao client ID. Então nós vamos ter que colocar aqui também o ID do cliente. Neste caso eu vou colocar aqui uma vírgula, vamos colocar aqui o ID client e vamos definir aqui o ID do cliente. Ora, o ID do cliente também está aqui definido como variável, então eu vou copiá-lo e vou colocar aqui em baixo. Então, temos definidos os parâmetros, temos tudo muito bem definido. Aqui acontece esta mensagem se só for alterado o nome do cliente, mas se entretanto aqui for efetuada esta atualização, então o sucesso vai ser diferente. A mensagem do sucesso, vamos colocar aqui assim, mensagem de sucesso, vai passar a ser o nome do cliente e todos os seus dados foram editados com sucesso, ok? À partida é isto que nós queremos apresentar. O que é que vai acontecer depois? Bom, vamos ter aqui um problema que é, ou melhor, não é exatamente um problema. Teríamos que fazer aqui uma coisa diferente, ou ligeiramente diferente, que era o seguinte. Teríamos que passar os dados desta edição que aqui está cá para baixo, apenas para dizer, ok, o username é este e a senha é esta. Nós poderemos fazer isso, mas eu não vejo que haja muita necessidade. A ideia aqui é termos a noção de que estes dados depois ficam disponíveis para poderem ser copiados e enviados para o cliente. Então, vamos testar aqui para ver se é necessário fazermos esse procedimento. Eu quando clico aqui em editar, eu vou alterar aqui novamente para Angola, mas vou clicar aqui no refrescar. Reparem que eu tenho aqui um 46K e tenho aqui esta senha. Neste momento, se eu não copiar esta informação e guardar à parte, o que é que vai acontecer? Quando eu clicar aqui em editar, reparem, eu tenho aqui, ok, já estava preparado. Portanto, diz aqui, o nome do cliente e todos os seus dados foram editados com sucesso. E agora reparem, está aqui a informação que eu apenas tenho que copiar para depois poder colocar, por exemplo, num endereço de e-mail ou num e-mail completo e poder enviar para a empresa a dizer, olha, para o cliente tal, foi atualizado o seu username e a sua password. Bom, e de uma forma geral, o que é que aconteceu aqui? Se eu agora voltar aqui atrás, obviamente já vemos aqui que o valor é diferente. Se formos aqui à base de dados e olharmos aqui para este valor e para o username e também aqui para a sua senha, nós vamos verificar que houve alterações, ok? Quando eu fiz o refrescar, as coisas foram alteradas, mas basicamente significa isto dizer que à partida, temos todas as funcionalidades que necessitávamos para colocar aqui o nosso back-office a funcionar em pleno. O que é que nos falta fazer? E é isso que vamos fazer já no próximo vídeo. É testar, de facto, se estas empresas que aqui estão definidas têm ou não têm autorização para usar a nossa API, porque afinal de contas é disso que se trata. Eu vou apenas recuperar aqui a empresa Angola, está feito, tenho todas as empresas disponíveis. No próximo vídeo desta série, o que é que nós vamos fazer? Vamos ver se a nossa API, que está aqui no index e que neste momento não tem aqui rigorosamente nada no index, se a nossa API vai ou não responder aos pedidos de determinadas empresas. Portanto, teremos que rever em que situação ficaram aqui as nossas aplicações consumidoras. Neste caso aqui, no seu espaço de configuração, nós estamos aqui a indicar qual é o user e a password, certo? Iremos ter que usar aqui um user e uma password que esteja na base de dados e depois iremos ter que fazer um pedido e esse pedido irá ter que verificar se de facto esta empresa está ou não autorizada a fazer pedidos à nossa API.